A maioria das parábolas do Senhor Jesus, seus ensinamentos através de histórias, tem apelo universal, ou seja, apelo para todos. Todos nós podemos nos enxergar ali. Mas há uma parábola que ele contou, a qual ele dirigiu a um grupo específico de pessoas. E ele mesmo disse qual era esse grupo. Você pode ler essa parábola lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então veja que o alvo da parábola, o alvo do Senhor Jesus nesta parábola, é esse grupo de pessoas que costumam confiar em si mesmas, que são justas, acreditam que são justas. E porque acreditam que são justas, mais justas que outras, então elas desprezam essas outras pessoas, se acham melhores que elas, em outras palavras, mais justas do que elas. Mas elas estão convencidas de que estão certas, porque elas acreditam na própria justiça. E antes de falar da parábola em si, é muito interessante o fato que o Senhor Jesus dirige essa parábola a esse grupo específico de pessoas, porque se ele tomou essa oportunidade, ele tirou esse tempo e preparou essa história para esse grupo de pessoas específico, é porque essas pessoas, em primeiro lugar, existem. Infelizmente, não são poucas pessoas. E, quem sabe, através dessa história, elas consigam enxergar onde estão errando. Pois, como eu disse, porque elas creem que são justas, elas não estão preparadas para admitir nenhum erro. E são essas pessoas, e eu já conheci, não que eu e qualquer ser humano esteja isento de estar enquadrado nessa parábola, não é? Eu creio que todos nós, em algum momento, acreditamos que éramos justos e estávamos sendo injustos. Acreditamos que estávamos certos e estávamos errados. Todos nós podemos nos identificar com isso. Mas algumas pessoas fazem disso um modo de vida. Não é algo pontual que acontece. É o modo de vida delas, é a personalidade delas. E você talvez tenha conhecido ou conheça pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que não conseguem de forma alguma enxergar seus erros. São especialistas em enxergar os erros dos outros. Tem até uma habilidade, uma aptidão para registrá-los, guardá-los. Tem uma memória de elefante com respeito aos erros dos outros. Porém, não conseguem enxergar os seus próprios. Seus próprios erros sempre têm uma justificativa, sempre uma desculpa, mas os dos outros não. Costumam ser pessoas implacáveis, pessoas que têm um senso muito forte de justiça, mas que, curiosamente, eles não aplicam esse senso, esses princípios aos seus próprios erros, porque não os enxergam. Então, conviver com uma pessoa assim é muito difícil. Essas pessoas costumam não ficar em um trabalho, em um emprego por muito tempo. Elas não costumam ficar ali porque elas entram, seja numa empresa, seja numa igreja, seja num time, qualquer que seja o grupo de pessoas onde ela entra, ela pode ser muito agradável no início, mas logo elas começam a encontrar os erros, os defeitos dos outros. E a condição para elas ficarem ali é que todo mundo tem que mudar. Todo mundo tem que mudar por causa delas. Porque aquele lugar está horrível, está contaminado, não é?
E ela foi a melhor coisa que aconteceu naquele lugar ali. Só que como ninguém a ouve, ninguém dá ouvidos aos seus conselhos, às suas orientações, então ela começa a ficar magoada com aquelas pessoas. Até que, se ela não consegue conformar aquele ambiente, aquelas pessoas a ela mesma, então ela sai fora. E sai atirando, sai falando, normalmente, claro, porque o erro nunca estava nela, estava nas pessoas. Então, são pessoas que não conseguem ficar muito tempo em um emprego, não conseguem ficar muito tempo em uma igreja, não é? Não conseguem ficar muito tempo em um relacionamento amoroso, e se ficam, para essa pessoa ficar num relacionamento amoroso, a outra pessoa tem que se anular completamente. O marido, a esposa, tem que se anular. Quer dizer, engolir sapo de marcha ré para manter o relacionamento. Fingir que não vê, porque aquela pessoa realmente é difícil de conviver, é insuportável. Mas talvez por conveniência ou por um dom divino, aquele cônjuge suporta e tem uma paciência acima do normal. Então eu falo sobre isso porque, como eu disse, talvez você convive com alguém assim e talvez você é esta pessoa que tem uma facilidade de absorver os erros dos outros, mas uma extrema dificuldade para ver os seus próprios. Na parábola, Jesus diz assim que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Então, Jesus contrasta 2 homens. O fariseu era o representante do rigor da religião. Era rigorosamente religioso. E o publicano era um cobrador de impostos, normalmente um judeu contratado por Roma, que coletava impostos do próprio povo judeu. E Roma trabalhava da seguinte forma: se você pagar o que é meu, o que você tirar de extra, problema seu. Eu fecho os olhos para isso. Desde que você pague o que Roma pede. Então os publicanos não só eram odiados porque trabalhavam para Roma, como também muitas vezes extorquiam as pessoas. O imposto era, por exemplo, 100, ele cobrava 110 e 10 ficava para ele. Então era uma classe de pessoas odiadas. Jesus foi severamente criticado por andar com publicanos. Um dos seus discípulos era um publicano, Mateus, né? Enfim, então Jesus conta a história de um fariseu rigoroso, um homem rigorosamente religioso, e o outro publicano. Então, 2 extremos da sociedade na época. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Então, os 2 foram ao templo. O fariseu, de pé, orava consigo desta maneira. O texto original, diga-se de passagem, diz o seguinte, que ele orava de si para si mesmo. É curioso isso. Ele orava de si para si mesmo. Quer dizer, ele achava que estava falando com Deus, mas ele era o próprio Deus. Ele era o Deus dele. Por isso, Jesus disse que ele orava de si para si mesmo. Deus não estava ouvindo a oração dele. Então, o que ele dizia? Ele orava assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Quer dizer, ainda apontou o dedo para o publicano que estava ali no templo com ele. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quer dizer, o homem foi orar para contar os próprios louvores. Ele foi ao templo para cantar louvores a si mesmo. Eu dou graças a Deus que eu não sou pecador como os outros. Como eu falei, a pessoa não tem simancol. Ela não tem senso de ridículo. Ela não consegue enxergar o quão ridícula ela é nessa justiça própria que ela pleiteia a seu próprio respeito. Mas está lá, no templo. E aí continua o texto, Jesus continua dizendo: o publicano, porém, estando em pé, de longe,
nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Bom, todos nós podemos tirar lições dessa parábola, mas especialmente Jesus, eu repito aqui, ele contou essa parábola àqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Considere você, eu não sei se eu estou falando com muitas pessoas ou apenas uma pessoa, eu não sei, mas eu tenho certeza que há alguém me ouvindo, me assistindo agora, que passa por esse problema. Você se acha extremamente justo. Você se acha melhor que as outras pessoas. Você não fala isso para ninguém. Mas você se acha melhor que as outras pessoas. Você se elogia pela sua disciplina. Você se elogia pelas suas qualidades. Você se acha bom e talvez é até muito bom naquilo que você faz. E você tende a olhar um pouco altivamente para outras pessoas que você considera inferiores a você, não tão boas, não tão justas quanto você. E você, por causa da justiça que você crê que tem, você facilmente se magoa com as pessoas que erram ao seu redor, erram com você ou erram com outros. Você se magoa, você fica com raiva, você guarda mágoa. E você vai acumulando isso, e a amargura vai amontoando, vai crescendo dentro de você. E o seu histórico, se for olhar o seu histórico, você tem aquele histórico que eu falei. Não fica muito tempo no trabalho, quando você sai, você deixa lá pessoas que você ficou magoada com elas, você sai falando mal da empresa, sai falando mal do lugar. Quando você vai para a igreja, mesma coisa, você começa bem, daqui a pouquinho a igreja não serve mais para você, aquela igreja não é mais boa, o pastor não serve, as pessoas da igreja não servem. Onde você vai, você deixa algum relacionamento queimado. Você já parou para se perguntar se de repente o fogo está em você? Se de repente a gasolina está em você? A pólvora está em você? Pense nisso. Eu não falo isso para acusar você, e nem Jesus contou essa parábola para pisar naqueles que são assim, mas para despertá-los, dar uma chance. Que talvez se você se humilhar, se você entender que ninguém é justo aos olhos de Deus, ninguém é perfeito, e que assim como você precisa de perdão, de misericórdia, de humildade, as pessoas ao seu redor não são diferentes. Se você entender isso, quem sabe você vai estar mais livre, mais leve e não vai mais viver essa vida de sempre estar fugindo de algum lugar porque aquele lugar não foi bom o suficiente para você, aquelas pessoas não foram boas o suficientes para você. E só você é que é bom e só você que é certo. Quem sabe? Você vai despertar para isso, vai deixar de ser essa pessoa e no final o próprio Deus é que vai te exaltar. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.